tempo, não. Vambora para o vídeo. O Marcos Antônio, ele está emprestado ao São Paulo, sim, pela Lazio, só que é o segundo empréstimo dele. Para resumir, e depois eu vou explicar melhor, não existe chance do Flamengo atravessar uma negociação e pagar a Lazio e ficar com o Marcos Antônio. Isso não vai acontecer. O interesse do São Paulo pelo Alan é um negócio totalmente separado do interesse, possível interesse, que tem sido noticiado, do Flamengo pelo Marcos Antônio. As duas coisas não conversam, não estão juntas, não estão no mesmo contrato, na mesma ligação, na mesma mesa de negócios. São coisas distintas. As únicas coisas que são iguais é que os clubes são São Paulo e o Flamengo, mas não são negócios que estão sendo feitos juntos. Tá? Então, o São Paulo tem interesse pelo Alan, que é um jogador que não está nos planos do Flamengo, e o São Paulo quer ele por empréstimo, com cláusula fixada, aquele modelo que a gente já conhece do São Paulo, que eu falei para vocês, que eu não sei, não quero saber quanto custa, quero saber em quantas parcelas. É mais ou menos isso que o São Paulo vai fazer também com o Alan, é o que quer fazer o São Paulo. Na questão do Marcos Antônio, se existe o interesse do Flamengo, e aí eu não estou falando que existe, porque eu li apenas na imprensa que existe o interesse do Marcos Antônio, do Flamengo pelo Marcos Antônio, não chegou nada para o São Paulo e não chegou nada para o staff do Marcos Antônio do Flamengo. O que saiu na imprensa é que o Flamengo estuda uma maneira de trazer o Marcos Antônio para o time. Só que ele não está disponível no mercado. O Marcos Antônio está emprestado pela segunda vez ao São Paulo. O primeiro empréstimo veio com uma opção de compra e o São Paulo renovou esse empréstimo para jogar para frente esse dinheiro que precisaria pagar a Lazio pelo Marcos Antônio em definitivo. Só que esse reempréstimo só foi aceito pela Lazio porque o São Paulo colocou uma cláusula de metas atingidas para tornar a compra obrigatória ridícula. Na época, a gente até brincava, uma fonte brincou comigo e falou, cara, se o Marcos Antônio almoçar 5 vezes no CT, ele tem que ser comprado. Não é isso, mas é basicamente, são 5 jogos. O Marcos Antônio obviamente fez 5 jogos pelo São Paulo, então o São Paulo tem a obrigação de comprá-lo e já avisou a Lazio que vai comprá-lo. Então esse negócio já está feito, não tem como desfazer, não tem como alguém atravessar. O Marcos Antônio é jogador do São Paulo, ainda está em contrato de empréstimo, sim, mas ele vai passar para um vínculo definitivo assim que se encerrar o atual vínculo dele com a Lazio e com o São Paulo, né? Vai ser feita essa transação e o São Paulo não está fazendo isso agora porque o São Paulo sempre tenta jogar para frente as parcelas, o valor vai ser parcelado também, então é só uma questão mais burocrática, tá? Mas não existe um interesse, assim, não existe o interesse do São Paulo em vender o Marcos Antônio e não existe uma possibilidade do Flamengo atravessar uma negociação e levar o Marcos Antônio. O que andou saindo por aí que o São Paulo poderia envolver o Marcos Antônio na troca pelo Alan, ou o contrário, que o Flamengo poderia oferecer o Alan na troca pelo Marcos Antônio. Isso não acontece. São negócios distintos, eu volto a dizer, são negócios distintos. 6 meses, tá? Mesmo ainda não tendo conseguido convencer o Porto a uma permanência em definitivo, esses próximos 6 meses, depois dele se recuperar de contusão, podem fazer com que ele possa ter mais minutos no Porto e quem sabe daqui a 6 meses ser comprado. Então empréstimo até o meio deste ano, por mais 6 meses, e aí o seu vínculo vai manter uma opção de compra, que será de 2 milhões de euros, o que dá algo em torno de 12,9, 2,8 milhões de reais na cotação atual. E aí esse valor é referente a 50% dos direitos. Então Moreira fica lá por mais 6 meses, se o Porto achar que vale a pena fazer esse investimento, vai lá, paga no São Paulo, e aí o São Paulo libera o jogador em definitivo e ficaria ainda com um percentual também visando uma venda futura. Então o Moreira tá fechado, fica lá por mais 6 meses, tá? O São Paulo já topou essa proposta, aí é só fechar realmente parte burocrática, tudo bonitinho, a gente sabe, documentação para lá, documentação para cá, só para ter essa prorrogação do empréstimo. Você acha que o Moreira era uma boa? Eu posso ser sincero? O Moreira, ele é o melhor lateral que temos hoje em contrato, né? Ele é melhor do que o Mailton, que foi emprestado, ele é melhor do que o Cedric, ele é melhor, na minha visão, do que o Mike, ele é melhor do que o Lucas Ramon, que estão falando. Só que o problema do Moreira é a questão física. O Moreira, infelizmente, não consegue ficar por muito tempo sem se machucar. É o seguinte, Alex, vamos falar do São Paulo que acertou a venda do Eric pro Vitória por 7 milhões de reais. O São Paulo fica com 20% dos direitos do atleta, o Eric tem 30%, o São Paulo vai receber 6 milhões e 300 desse valor em 10 vezes. E, além disso, o São Paulo receberá mais 1 milhão da multa pelo fato do Eric ter jogado a última partida
do Campeonato Brasileiro contra o próprio São Paulo, teve que pagar uma multa de 1 milhão para jogar, R$200 mil, que estão atrasados no empréstimo do Eric, e mais 1,6 milhão que o Vitória devia ao São Paulo pelo Wellington Rato. Então o São Paulo conseguiu aí, numa só tacada, resolver a situação do Eric, que assinou contrato de 3 temporadas com o Vitória, e também da dívida que o Vitória tinha, tanto pela multa de ter jogado, como pelo empréstimo, e também a dívida em relação ao Wellington Rato. O Moreira, como a gente já trouxe aqui há 3 semanas, também permanecerá mais 6 meses no Porto, e aí com opção de compra do Futebol Clube do Porto. O Jandrei ficou no Juventude, então os jogadores emprestados do São Paulo não vão retornar para a disputa da temporada de 2026. Sobre contratações, ontem especulou-se muito que o Alan, jogador que quase não vestiu a camisa do Flamengo, também encostadão lá, poderia vir numa troca com o Marcos Antônio, mas são situações bem distintas. Sim, o São Paulo tem interesse no Alan, ponto. Não tem nenhum interesse em ceder o Marcos Antônio. O Flamengo gostaria que esse jogador jogasse lá no time da Gávea, mas o Marcos Antônio, que o São Paulo tem empréstimo até o meio do ano, o São Paulo vai exercer o seu poder de compra e vai ficar em definitivo com o jogador. E não tem como o Flamengo atravessar o negócio, já que isso está em contrato. Se o Flamengo quiser o Marcos Antônio, vai ter que esperar o São Paulo pagar a Lazio no meio do ano e aí fazer uma oferta. E o São Paulo pode estipular o valor da forma que quiser em relação à saída do atleta na próxima temporada. Para agora, para o começo do ano, o São Paulo não perde o Marcos Antônio, ele permanece na equipe tricolor. As negociações com o Carlos Tenório, para ser anunciado a qualquer momento, com o Gaston Ávila também continuam. O Lucas, jogador lateral direito do Mirassol, São Paulo tem interesse, mas não avançou tanto assim na negociação, e o tricolor segue aí procurando reforços no mercado, ao mesmo tempo que perdeu jogadores importantes. Oscar, Luiz Gustavo, Rigoni, são jogadores que não tiveram a continuidade no clube, o Oscar por uma questão médica, além de outros que deixaram o clube porque não vinham sendo aproveitados. O último foi o Patrick Lanza, emprestado ao Juventude para a disputa da Série B. Antes o Mailton também tinha saído emprestado ao Fortaleza, também para a disputa da Série B. De entrevistá-lo foi exatamente assim, uma disposição, né? Nunca se negou a responder perguntas e tal, legais, e um nível de conversa muito alto. Claro, sempre. Então, putz, bola de prata na dividida do. Essa aí você tá lembrando? Entre ele e o André Dias. Entre ele e o André Dias, não foi isso? Ele no ônibus, ele fazia assim pra mim. Eu não estava entendendo. Tinha passado a zona mista, né? Entrado no ônibus, São Paulo tricampeão brasileiro. Aí o Rogério começou a olhar pra mim. Era o seguinte, pra explicar pra galera. A última rodada. Eu queria saber se tinha ganho a porra da bola. Bola de prata, placar ESPN. Ele estava, assim, sabia tecnicamente empatado toda vez com o André Dias. Dias. Vocês me tiraram a bola dele. Tecnicamente empatado com o André Dias, que fez um puta campeonato. A parte final, fez o gol contra o Fluminense, lá, aquele gol. Mas aí o Rogério lá, o André Dias jogou bem contra o Goiás também, aliás. Mas o Rogério participou do gol de falta, lá, o gol lá do Borges e tal. Sim. E aí, verdade. né? E assim, o gol foi no rebote de uma falta. Exato. Aí o Plihal tava lá e eu, pela placar, o Plihal pela ESPN, a gente combinando o dia seguinte da entrega. Como é que ele fez pra você lá? Aí, ó. Querendo saber se ia ganhar. E o André Dias? E o André Dias? Vocês me tiraram a bola me tiraram a bola. Bom, aí tem uma história boa. No dia seguinte tinha festa, já era a festa na ESPN. Isso. A minha incumbência era buscar o Rogério na casa dele e ir gravando da casa dele até o Museu do Futebol, no Pacaembu. Bom, me deu uma puta canseira. Tomando café da manhã, olhando toda a produção da ESPN, porque ele já ia ganhar, lógico, a bola de prata de goleiro. Goleiro o primeiro a receber. E tu, pelo amor de Deus, vem pra cá. Eu falei, Rogério, nós precisamos ir, cara. Não, vamos já. Tomando café da manhã. Não, mas precisamos ir, não sei o quê. Bom, aí ele lembrou, depois da festa, que ele tinha que ir pra festa da CBF. No Rio. E ele tinha ido com o carro dele. Ele falou, puta, você vai ter que me levar no aeroporto. Voltar com o meu carro. No aeroporto. E depois voltar com o meu carro. Pô, leva o meu carro pra tua casa, fica lá, mas no dia seguinte você deixa comigo. Aí eu deixei no aeroporto. Pegou. Eu lembro que era aquela Toyota Camry. O carro de um senhor de 60 anos, ele tinha 30. eu voltando com aquela banheira, com as 2 bolas atrás. Ainda bem, você não bateu o carro, não tomou multa, não, senão ele ia te cobrar a multa. Ia cobrar. Ele não cobrou a gasolina, não? Eu falo, Plihal, você paga o estacionamento. Eu tô vendo aqui. Mas foi como diria Galvão Bueno, eu fui na ponta dos dedos. Aqui o microfone. O Danilo aqui. São Paulo 5 anos com o Lucas Ramon.
tem conversas adiantadas com ele, mas o São Paulo só vai acertar com o Lucas Ramon, assim, 100%, se o Lucas Ramon conseguir a sua liberação do Mirassol, para começar a temporada já como jogador do São Paulo. Se ele não conseguir essa liberação com o Mirassol, aí o São Paulo vai pensar se vai de fato acertar com o jogador. Já tem um princípio de acordo, mas é um princípio de acordo do tipo, conversa com o Mirassol, consegue sua liberação e aí você vem jogar aqui. Se você não conseguir, a gente senta de novo e conversa de novo. Então tá nesse pé a negociação, muita chance do Lucas Ramon ser jogador do São Paulo, mas tem então esse entrave da liberação e o São Paulo tá deixando mais na mão do jogador para conseguir essa liberação. Pelo que eu apurei, nenhum jogador foi oferecido ao Mirassol em contrapartida do Lucas Ramon ser liberado de forma antecipada. Mineiro, assim, tecnicamente, assim, não encheu os meus olhos, mas assim, um cara impactante na história do clube. Eu vou colocar o Mineiro, assim, por exemplo, assim, para quem assistiu Wagner, entre Wagner e Mineiro, Wagner jogou muito mais. Tá bom. O Wagner jogava demais, né? Mas eu vou botar pela importância aí, dá pra gente encaixar o Mineiro aí, apesar que, Mineiro tecnicamente, assim, nossa, o São Paulo teve tanto meio campista bom, cara, o Hernanes, por exemplo, foi melhor que o Mineiro tecnicamente. Sim. E assim, claro que o Mineiro, ele faz o gol do título, mas acho que o Hernanes salva a gente do rebaixamento, porque foi a chegada dele. E ele foi muito bem na primeira passagem, o retorno dele, o segundo retorno dele ajudou muito ali. Bastante. Foi quase praticamente um título. Temos um time, então. Então vamos lá. Então eu vou fazer diferente, tá? Do meio campo pra frente. Tudo que eu falei aqui do Zubeldia, o Ivan vai fazer diferente. Cerezo, Raí, Miller, Careca. Você viu? A parte final só. No Napoli. Careca, Luiz Fabiano e França.